exercício do defensor público. Aqueles que lotam essas péssimas escolas públicas do Brasil inteiro buscam os defensores públicos, ou seja, há uma correlação direta desse segmento da sociedade com os mais variados profissionais que tratam dela. É o médico do SUS, é o dentista do SUS, é o professor do sistema público de saúde, é os que tratam da moradia popular, é todo um segmento, um largo segmento da sociedade, que é a grande maioria, que vive em condições de pobreza e de miséria, que buscam esses profissionais. E buscam, aqui especificamente, os defensores públicos, os antigos advogados de ofício, que hoje galgaram essa posição de denominar defensor público. E, para ser justo, e não de maneira nenhuma para praticar aqui apenas o efeito, o papel de crítico, esses defensores públicos do Ceará têm, é bom que se diga, gratidão ao governador Cid Gomes pelos avanços que tiveram no estado do Ceará, a ponto de reconhecerem no governador os feitos por ele praticados, a ponto de darem a ele uma comenda de reconhecimento. Então, isso é ponto pacífico, é uma unanimidade dentro da Defensoria Pública, mas nesse dia em que se comemora nacionalmente a Defensoria Pública Brasileira, em todos os estados, e a própria Defensoria Pública da União, nós não pudemos de fazer algumas referências, deputado Nelson Martins, a alguns números que ainda temos aqui no estado do Ceará. Com todo o avanço, com todo o plus que o governador Cid Gomes deu, há de se cobrar que se dê novas passadas, largas passadas, para atender a esta nobre categoria que trata de um grande segmento da sociedade brasileira e da sociedade cearense. Temos, por exemplo, o deputado Nelson Martins, que cobrar do governador a reestruturação dos defensores públicos. Nós não podemos, deputado Roberto Cláudio, trabalhar com essa falta de sintonia. Nós temos hoje uma justiça com 3 instâncias: inicial, intermediária e final. Nós temos o Ministério Público que já se adequou, fez essa reestruturação constitucional, que também tem essas 3 instâncias. E o Ministério Público, a Defensoria Pública, continua ainda com aquelas mesmas substituto, primeira instância, segunda instância, terceira instância e a especial, que é de Fortaleza. Portanto, são 5. E há de se estruturar isso através de uma matéria chamada mensagem governamental para estruturar, adequar essa Defensoria Pública ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Isso é um pleito que eu não acredito que o governador Cid Gomes, reconhecido como é pela categoria, não encaminhe essa reestruturação para que os deputados possam aqui votar. Outro ponto que nós temos que cobrar do governador, apesar dos avanços que ele já deu, é com relação ao diminuto número que nós temos aí de defensores públicos do estado do Ceará. Para se ter aqui uma realidade concreta dos números, o Ministério da Justiça e os senhores deputados estabeleceram que, em média, deva-se ter no estado do Ceará um defensor público para cerca de 11 mil habitantes. Aqui no Ceará nós temos um para 26 mil. Portanto, há ainda um déficit muito grande. O estado de Roraima tem um para 7 mil habitantes. Brasília tem um para 10 mil. E no estado do Ceará nós temos um para 26 mil. Nós temos, deputados e deputadas, dos 184 municípios, apenas 53 municípios têm defensor público. Então há uma deficiência enorme ainda no estado do Ceará e nós temos que levantar esses dados para que o governo Cid Gomes se sensibilize no sentido de fazer aqui as devidas correções. Em 2008, o governador chamou dos concursados 62 concursados aprovados em concurso público. Em 2009,
já não chamou nenhum defensor público. Em 2010, chamou 32, mas apenas para repor aqueles cargos que foram abandonados pelos defensores. Passaram para a promotoria, passaram para juiz, tomaram outros voos, porque não estavam certamente satisfeitos com o trabalho, com as condições de trabalho e as condições salariais. O que é que nós temos no estado do Ceará? 412 cargos existentes, criados por lei, mas apenas 273 são ocupados, têm a ocupação oficial, o cargo preenchido. Dos 67 aprovados em 2008, faltam serem chamados. Ou seja, seria, deputado Décio Martins, um grande avanço, dentro das limitações que o governo tem, nós sabemos que tem, seria um grande avanço se o governador do Ceará, o governador Ciro Gomes, chamasse esses 67 aprovados, que não foram chamados ainda, em 2008. E aí nós, pelo menos, diminuiríamos esse déficit de número que nós temos aí na Defensoria Pública do Estado do Ceará. O dado real, o Ministério da Justiça, ele estabelece para o Ceará, no mínimo, 672 defensores públicos. Vejam bem, o Ministério da Justiça, em estudo recente, publicado recentemente, ele disse que no estado do Ceará deva ter um número mínimo de 672 defensores públicos. Nós temos, criado por lei, 412 cargos, mas só temos efetivamente 273 defensores públicos atuando. Ou seja, há um déficit aí de 273 para 672, há um déficit de 400 defensores públicos. Ou seja, há de se pensar, e esse Dia Nacional da Defensoria Pública é para fazer essas cobranças, há, deputado Roberto Cláudio, de se pensar, de mexer com a sensibilidade do governador, que a lei da justiça já fez referência no sentido do reconhecimento que os defensores públicos têm na pessoa do governador Ciro Gomes, mas há de se cobrar que o governador avance mais no sentido de contemplar essa categoria, no que diz respeito a essa reestruturação, para que o Ministério Público tenha o mesmo perfil com relação a essas instâncias da Justiça, do Ministério Público, e há de se pensar no chamamento desses servidores, desses concursados que não foram chamados ainda, do concurso de 2008. Portanto, eu fiz esse pequeno pronunciamento em defesa da Defensoria Pública, porque é, deputado Roberto Cláudio, uma categoria vocacionada a abnegados profissionais que tratam dos hipossuficientes, daqueles que não têm recursos para pagar ao advogado particular. Obrigado, deputado, pela benevolência do tempo que você me concedeu.